Olha, hoje é o último domingo do mês de novembro. Eu até vou falar igual o pastor Jaime hoje de manhã. Eu estava escutando ele falou assim: alguém viu novembro passar por aí? Mas foi muito rápido, misericórdia. Já chegamos praticamente agora já dezembro e acabou o ano, foi embora. É rápido ou não é? É rápido, está voando aí os dias. E aí nós estamos chegando agora ao último domingo de novembro. Nesse último domingo, nós temos um propósito especial. Além do manto, que daqui a pouquinho você vai tocar, nós vamos continuar nesse assunto, estudando a respeito disso, mas nós vamos orar hoje pela nossa nação, pelo nosso país, vamos orar pelo nosso estado, vamos orar pela nossa cidade, amém, Jesus? E vamos pedir para que Deus abençoe os autônomos, comerciantes, lojistas, os empresários e os empregados, para que Deus abençoe o comércio dessa cidade, porque eu tenho certeza que as nossas orações têm tido resultado, amém? Tem tido efeito sobre essa cidade, sobre esse país. Nós não podemos deixar de orar. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Imagina de uma igreja onde a congregação dos justos, a Bíblia fala, amém? Então nós temos que orar, nossa função, nosso papel, clamar pela nossa nação, amém? E hoje eu vou pedir a Deus que você, sua família, eu estava orando, nós estamos fazendo uma oração todo dia aqui das 7 às 7h30 com os obreiros e alguns irmãos que estão chegando aí, aproveitando essa oração também, já chega mais cedo, já aproveita também. E eu tenho pedido a Deus o seguinte: Senhor, faça de nós uma bênção. Você não pode querer só ser uma bênção, você precisa, aliás, você não pode só querer ser abençoado, porque tem gente que só pede isso: Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa, e aí a bênção para em você. Você quer que a sua casa seja abençoada, a sua vida seja abençoada, as suas finanças sejam abençoadas, seu casamento seja abençoado. Mas a nossa oração tem que se estender. Nós temos que pedir para que Deus faça de nós uma bênção. Então, mais do que ser abençoado, você tem que ser uma bênção. Você tem que ser uma bênção para a sua família tem que ser uma bênção para essa cidade, essa igreja tem que ser uma bênção para essa cidade, amém, Jesus? Não só ser abençoada, Deus abençoa essa igreja, sim, Ele vai abençoar, mas também eu tenho orado, Deus faça dessa igreja uma bênção. O que é Deus fazer dessa igreja uma bênção? Fazer dessa igreja uma porta para esta cidade, para os desesperados, para os angustiados, aos aflitos. Fazer dessa igreja uma intercessora para que mude a situação nessa cidade. Eu tenho visto isso acontecer, amém, Jesus? Fazer dessa igreja um instrumento de bênção, levantando aqui homens e mulheres de Deus que vão fazer a diferença nessa cidade, serão futuros empresários, vão gerar emprego, vão fazer a diferença nessa cidade. Diga graças a Deus. Fazer dessa cidade uma bênção para esse estado, fazer desse estado uma bênção para a nação e fazer da nossa nação uma bênção para esse mundo, amém, Jesus? Uma bênção para as nações. E esse é o desejo de Deus, não só nos abençoar, mas fazer de nós uma bênção, amém? Fala para esse irmão do seu lado, fala assim, ó: Deus quer te abençoar e fazer de você uma bênção, amém? Não é só te abençoar não, é fazer de você uma bênção, fazer de você resposta de oração para outras pessoas, fazer de você um instrumento dele aqui nessa terra, glória a Deus. Então já nós vamos fazer essa oração, e antes disso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, porque antes de tudo é a palavra de Deus. Vamos lá para Marcos capítulo 5, que nós vamos voltar aqui a estudar a respeito da mulher do fluxo do sangue. Tem sido para nós abençoado esse estudo, a gente tem aprendido bastante desde a Santa Ceia, a nossa Santa Ceia da Virtude, e eu creio que hoje Deus vai falar muito forte ao seu coração, amém? Domingo passado eu mostrei para você a importância, irmãos, do entendimento, e olha, foi uma coisa tremenda. Eu vou confessar para você que foi uma revelação tão maravilhosa, que eu não tinha preparado, eu não preparei aquilo, eu busquei, Deus sabe que eu orei, mas aqui no púlpito Deus me deu uma revelação tremenda a respeito de Daniel, e eu falei o seguinte: olha, o que o diabo quer impedir de chegar até você? Às vezes você acha que o diabo quer impedir de chegar a você uma bênção, uma vitória, uma cura, a sua prosperidade, mas muito mais do que isso. O diabo não quer impedir você de pegar um peixe só, não. O diabo está querendo impedir você de aprender a pescar, você de receber, vamos falar assim de uma maneira figurada, o diabo quer impedir você de receber a vara, não o peixe, porque se ele impedir você de receber um peixe, não vai mudar muito a situação dele. Quando ele impede você de receber a vara, que é um instrumento para conseguir tanto peixe que você quiser, vamos dizer assim, de uma maneira figurada,
aí ele teve vitória. E o que o diabo queria impedir Daniel de receber? Nós lemos lá, Daniel capítulo 10, que Daniel esteve 3 semanas tristes, muito triste, e ele aplicou o coração dele. Quando o anjo fala, quando o anjo vem, chega a ele, depois de 21 dias, 3 semanas, o anjo fala assim: Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a fazer o quê? A compreender, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. O que eu dizia no domingo passado, irmão? O diabo fez de tudo para impedir o anjo de trazer para Daniel a compreensão. Daniel não queria uma bênção, Daniel não queria uma cura, não queria prosperar, Daniel queria somente entender, ele queria revelação, o entendimento, ele queria entender. E olha como o entendimento é uma coisa poderosa, que até o diabo se preocupa com o entendimento, com a compreensão. E eu falo isso, eu tenho isso, mas como pastor eu vejo isso muito claramente. O diabo tem medo que você entenda a palavra, o diabo tem medo que você compreenda a palavra. Ele não tem problema que desde que você venha aqui e saia daqui sem entender nada. Então você vê que o diabo ele se levanta ali e ele trava uma guerra com aquele anjo, e o anjo depois testemunha Daniel para que fosse escrito, para que chegasse até nós hoje, que existe essa guerra no mundo espiritual para que as pessoas não compreendam. E o anjo confessa para Daniel: Daniel, sabe por que eu demorei? Porque o príncipe da Pérsia se levantou e ficou ali, tentando me impedir. E o que o anjo estava trazendo? O quê? A compreensão, o entendimento. Eu vim para te fazer entender, diz o anjo. Eu vim te fazer entender. Então o que o diabo queria segurar? O entendimento, a compreensão. Isso é muito poderoso, e eu vejo isso muito, como eu falei como pastor, eu vejo isso muito. O que o diabo mais quer segurar é na hora da palavra, o entendimento. Porque quando a palavra se revela, você compreende a palavra, aí vem a cura, aí vem a libertação, aí vem prosperidade, aí vem tudo que você precisa. O diabo quer um povo que não compreenda a palavra. Satanás quer que a igreja não entenda a palavra. Porque se você não compreender, se você não entender, para ele não tem problema, você pode vir todo domingo aqui. Desde que você venha, sente aqui e fique aí sentado, olhe para as lâmpadas, ventiladores, e fique aí pensando, como diz o ditado, na morte da bezerra, e saia daqui sem entender nada. Se saindo lá fora, alguém lhe perguntar o que você entendeu e você disser: não sei, pronto, Satanás venceu. Você está entendendo a minha preocupação, sim ou não? Se você sai daquela porta e alguém lhe pergunta, às vezes até alguém da sua família: o que foi dito hoje lá na igreja? Não lembro. O que você entendeu hoje lá? Não sei, não compreendo. Ali você perdeu aquele culto. Escute o que eu estou te falando, você perdeu aquele culto. Porque o principal que Deus queria te dar era o entendimento. O entendimento muda tudo. Uma palavra revelada, que eu expliquei a você, muda tudo. Porque é daí que vai vir a fé. Por que nós chegamos nesse assunto? Porque eu falei para você que quando aquela mulher tocou na orla da veste de Jesus, foi proposital. Ela tocou baseada numa fé. E a fé que ela tinha atraiu a virtude de Jesus. Então, olhe para o pastor, presta atenção. Se a fé dela atraiu a virtude de Jesus, é porque a fé dela era verdadeira. E a fé verdadeira, genuína, só pode vir de um lugar, porque tem a fé verdadeira e tem a falsa. A falsa é quando a pessoa põe uma coisa na cabeça dela: vai dar certo. Mas por que vai dar certo? Não, porque eu acredito que vai dar certo. É coisa da cabeça dela. É aquela fé, vamos dizer assim, da sorte, né? Não. A fé verdadeira, ela só existe em cima de uma palavra. Lembra de Romanos 10, 17, hora de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Então, se a fé dela atraiu a virtude, é porque era verdadeira. Então a fé dela estava em cima de uma palavra, e eu mostrei para você que tinha mesmo uma palavra. Ela ouviu falar de Jesus, ou seja, veio do ouvir. Ali diz em Marcos 5, nós vamos ler de novo daqui a pouquinho, que ela ouvindo falar de Jesus, ou seja, ela ouviu primeiro, e assim vem a fé. E aí tinha uma palavra em cima daquela revelação, em que a Bíblia diz que o sol da justiça nasceria aos que
temem o nome do Senhor, e Ele traria nas suas asas a cura. E muitos fizeram isso nessa mesma fé, e eu creio que também eram fé verdadeira, tocaram na orla do manto de Jesus, das vestes de Jesus, e também foram curados. Diga glória a Deus. Então essa é a fé que atrai virtude, não é uma coisa da minha cabeça. Eles não tiraram isso da cabeça deles. Havia ali uma multidão em volta de Jesus, e ninguém esbarrando, tocando, mesmo que se jogando em cima de Jesus. Pedro chega a dizer que oprimiam a Jesus, quer dizer, apertavam Jesus, mas ninguém recebeu virtude. Não é de apertar, não é de esforçar, não é de você esbarrar, é de você entender. Ela foi a única que não precisou apertar nem oprimir Jesus, bastou tocar na última parte da veste, que é a borda, bastou tocar na última parte da veste, no finalzinho da veste, e ela foi o quê? Curada, porque era sobre a palavra. Então o entendimento muda tudo. Nós precisamos buscar entender as Escrituras, precisamos buscar entender a palavra de Deus. Essa foi a mensagem do domingo passado. Para quem não estava aqui, aprender; para quem estava aqui, relembrar. Se você não tem uma palavra, meu irmão, você não tem nada. Você não tem. Deus não vai operar fora da palavra dele. A fé verdadeira vem pela palavra. Amém, Jesus? Vamos continuar então. Volta em Marcos 5, 25. Eu quero ler com você de novo, que hoje Deus tem mais uma lição para dar para nós aqui. E diz assim, ó: e certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, 26, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. 27, e ouvindo falar de Jesus, olha o que eu disse a você, que a fé, ela vem do ouvir, né? E ouvir pela palavra. Veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Aqui eu quero parar para te chamar a atenção, outro detalhe. Algum tempo atrás eu já preguei isso aqui, mas o Espírito Santo me incomodou, que eu preciso falar de novo. A Bíblia diz que essa mulher veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Tem muita gente que ainda está fazendo isso com Jesus. Tem muita gente que ainda está tocando Jesus por detrás, entre a multidão. E o que acontece? Essa pessoa pode receber alguma coisa de Deus? Pode. Ela entendeu a palavra. Pelo entendimento, recebeu a fé. Amém, Jesus? Recebeu a fé, agiu, orou, tocou. Deus opera. Quanto mais quando uma pessoa está começando. Vou te falar uma coisa, eu estava brincando até com a dona Lúcia e o Daniel, eles estavam me contando um testemunho, e eu falei uma coisa para eles assim, eu falei: olha, você sabia que quem está começando, aquela pessoa que não tem muito entendimento de Deus, não tem muita coisa de Deus, muitas vezes ela tem, como que eu posso explicar para você, Deus pode dar para ela uma bênção de uma maneira até mais fácil. Para quê, pastor? Para ela sentir o gostinho, porque a fé dela não está firmada ainda. Então às vezes ela não tem muito entendimento, escute só, às vezes ela não tem muito entendimento, mas ela vem, escuta uma palavra, e um pouquinho que ela entende, ela já recebe. Às vezes ela não tem aquele compromisso com Deus, ela vem na igreja naquele dia e está começando, aí o pastor prega, às vezes é a primeira vez que ela está ouvindo aquilo, é o primeiro culto que ela está vindo, e é tão gostoso, é tão bonito você ver acontecer. O primeiro culto você prega, a pessoa entende, você faz a oração, vejo muito acontecer isso com o missionário, ele faz aqueles cultos evangelísticos, aí aquela pessoa está ali, ouve a palavra, de repente vem a oração, na hora da oração acontece o quê? A pessoa é curada. Mas meu Deus, essa pessoa chegou hoje na igreja, ou melhor, essa pessoa nem da igreja veio convidada hoje para o culto, e já foi tão abençoada. Mas por quê? Eu até brinquei para eles, eu falei assim: você já viu aquelas amostras grátis? Geralmente, às vezes você vai no mercado, tem alguém lá com uma bandejinha, né? Tem gente que vai lá, já até conhece, já sabe, mas está com aquela fome, fala assim: eu vou lá experimentar. Aí vai lá e pega, né? É de graça. Precisa pagar alguma coisa? Por que não precisa pagar alguma coisa? Porque aquilo ali é para você conhecer. Então às vezes Jesus dá, não vou dizer assim que é de graça, né? Mas às vezes Jesus dá uma amostra para a pessoa que às vezes não tem aquele entendimento, não conhece. Talvez você e eu já temos uma fé firmada,
E o que Deus já fez na nossa vida, eu até falo assim, o que Jesus já fez na minha vida, se Ele não fizesse mais nada, daqui até o dia da minha morte, eu ainda teria que servir Ele do mesmo jeito, porque o que Ele já fez para mim já foi mais do que a amostra. Amém? Mas isso para quem está começando, Jesus dá aquela amostra, ela consegue receber até mais fácil. Basta tocar ali e entender uma coisa, não tem entendimento, mas o que entendeu já foi suficiente, já ora e já recebe a bênção. Mas aí é que está, não pode ficar só nisso, porque tem muita gente ficando nisso. Vai, toca Jesus por detrás, e quando eu digo tocar por Jesus por detrás, eu até marquei aqui, é aquela pessoa que quer receber a virtude para ser curada, para ser abençoada, mas não quer um compromisso com Jesus, por isso vem por detrás. Eu coloquei aqui, somente para tocar e ir embora com a bênção. Tem gente querendo fazer isso, quer tocar e ir embora com a bênção. Eu até coloquei aqui, não querem ser cobradas, não querem ser identificadas, só querem ser mais um no meio da multidão. Esse tipo de pessoa. E você tem que tomar cuidado para não ser esse tipo de pessoa. Por quê? Porque Jesus vai cobrar. Jesus cobra, pastor? Cobra. Quanto que é para curar? E se fosse dinheiro, ela não tinha mais. Os médicos já tinham levado tudo. Os médicos que cobraram não conseguiam resolver o problema dela. Jesus não cobra dinheiro. Jesus não cobra bens. Fala assim comigo: Jesus cobra compromisso. É isso que Jesus quer. Porque está cheio de gente hoje na igreja que quer receber de Jesus, mas não quer ser cobrado por Ele. Não quer compromisso. E meu irmão, nós precisamos acordar. Talvez você já tocou, já recebeu uma bênção, já recebeu outra bênção, e a coisa agora está ficando mais difícil. Escuta o que eu estou falando. Do jeito que o Espírito Santo falou comigo, a coisa agora está ficando mais difícil. Você recebeu uma bênção, outra bênção, e parece que agora você já não está mais recebendo com tanta facilidade quanto você recebia antes. Mas por quê? Porque Jesus está te cobrando agora. Jesus cobra, pastor. Vou te provar aqui, volta aqui. 27, né? E veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. 28. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. 29. E logo, foi rápido ou não foi? Foi rápido. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. Agora, olha o 30. E logo também, Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? Fala assim: Jesus cobrou. Jesus cobra. Quem foi que tocou na minha veste? Quem foi que tirou de mim virtude e agora se escondeu? Não quer se apresentar, não quer ser cobrado, não quer compromisso comigo, só me tocou por detrás e se escondeu. Irmão, nós não podemos mais fazer isso. Eu venho, toco Jesus, recebo o que eu quero dele, recebo o que eu preciso dele, mas Jesus, eu não vou me comprometer não. Chega um momento que Jesus começa a cobrar. Eu quero saber quem é que está sendo abençoado e não quer compromisso comigo. Quem é que está na igreja há tanto tempo, gosta de ouvir a palavra, fica feliz em estar aqui, se sente bem na casa de Deus, recebeu muitas bênçãos do Senhor, mas até hoje não tomou a decisão de entregar sua vida a Cristo. Por quê? Jesus hoje está te cobrando. O que te impede? Se você conhece que Jesus te abençoou, se você reconhece que Jesus tem lhe ajudado, tem feito tanta coisa na sua vida, por que até agora você não quis um compromisso mais sério com Jesus? Jesus está te cobrando. Por que até agora você não tomou uma decisão e se apresentou a Ele? Jesus está te cobrando. Chega um momento, meu irmão, que não dá mais. Até porque o que você pode receber de Deus, o principal, não é a cura, não é a sua libertação, não é o cessar
de um problema, de um fluxo de sangue, é o mais urgente? É o mais urgente, glória a Deus. Já falei aqui, por vezes eu ouvi o pastor já pregando, ninguém, ou 90% das pessoas vai a Jesus porque quer salvação. 90% das pessoas vão a Jesus porque estão com problema de saúde, ou estão com problema no casamento, ou estão com problema financeiro. Foi assim comigo, talvez foi assim com você, pastor. Eu vim para Jesus porque eu tive um problema de saúde muito sério, alguém me convidou, olha, vamos para a igreja. Pastor, eu vim para Jesus porque eu comecei a sofrer muito na minha vida financeira, a minha vida financeira desandou, aí eu vim para a igreja. Pastor, eu vim para Jesus no auge do problema do casamento, estava me separando, e assim foi com a grande maioria, amém, Jesus? Mas chega um momento que Jesus cobra, chegou um momento que você sentiu aquela cobrança de Jesus. Quem foi que me tocou? E tem gente aqui hoje que Jesus está cobrando. Glória a Deus, você veio, cessou o fluxo de sangue, cessou o problema, e agora? Fala assim, agora tem um segundo passo. Tem coisa maior, meu irmão, do que a cura. Tem coisa maior. Jesus começa a cobrar. Quem foi que me tocou? Olha o 31. E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? 32. E olhava em redor para ver a que isso fizeram. Jesus já sabia até que era uma mulher. Jesus sabia quem que era. Jesus te conhece. Olha, e olhava em redor para ver a que isso fizeram. Jesus sabia que era ela. Só que Jesus, meu irmão, não obriga ninguém a servir a ele. Quem está entendendo, diga amém. Jesus sabia ou não sabia quem era ela? Sabia. Jesus não obriga ninguém. Jesus, ele abençoa, você recebe dele, ele não vai lhe obrigar, mas ele vai te cobrar. Jesus não obriga, mas ele cobra. Quem está entendendo, diga amém. Tem gente que está sendo abençoado na vida financeira tremendamente, só que quando o pastor fala da fidelidade, que é devolver o que pertence a Deus, o coração se fecha. Por quê? Não, pastor, olha, Deus sabe que eu não tenho condição ainda. Mas peraí, nem emprego você tinha, Deus te deu um trabalho, e você ainda não é fiel a Deus? Hoje Jesus está lhe cobrando. Não é o dinheiro, não, é o compromisso. Que ele diz: de tudo que chegar na sua mão, você devolve a 10ª. Você orou, você pediu a Deus: Deus me dá um trabalho, Deus me abençoa, ou Deus me prospera. Deus deu, agora nem fiel você está sendo. Nem fiel você está sendo. Tem gente que pediu a Deus e clamou a Deus, e Deus me abençoa, Deus faz isso, Deus faz aquilo, tirou a virtude de Jesus porque creu na palavra. Mas, meu irmão, está na hora de você começar a se despertar para a vontade de Jesus para a sua vida. Ele tem mais para você, diga glória a Deus. Tem mais do que isso. Vamos continuar, volta aqui. Ele fala assim, 31, volta aqui. E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? O Senhor, tem muita gente tocando. E disse: não, mas tem alguém aqui que recebeu alguma coisa de mim, e agora eu quero que essa pessoa se apresente. E olhava em redor para ver a que isso fizeram. Ele sabia, meu irmão, ele sabia. Mas Jesus não obriga ninguém. Jesus não obriga você a devolver a 10ª. Jesus não obriga você a se batizar. Jesus não obriga você a vir à igreja. Mas Jesus, ele vai lhe cobrar. Jesus estava olhando em redor para ver quem isso fizeram. E olha o que vai acontecer. Versículo 33. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, ela sabia o que ela tinha recebido. Irmão, você sabe. Irmã, o que eu comecei falando no início é verdade. Ninguém sabe melhor da sua vida espiritual do que você. Você sabe que Deus tem lhe cobrado um compromisso maior. Deus sabe, ou melhor, você sabe que Deus tem lhe cobrado uma comunhão maior. Jesus, meu irmão, não obriga, mas ele cobra. Vou te mostrar um outro caso rapidinho. Segura aí Marcos 5 que nós vamos voltar. Vamos lá para Lucas 17, rapidinho.
Está na frente aí, é o vizinho da direita. Lucas capítulo 17. Versículo 11. É bem conhecido esse texto aqui também. Lucas 17, 11. E diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Então, olha, primeiro eles pararam de longe. Por quê, pastor? Porque eles tinham uma lepra, e naquela época existia uma lei que todo leproso ele não podia se aproximar de alguém que era são, ele podia até morrer, porque a lepra era uma coisa contagiosa, e eles tinham que ficar de longe. Tudo bem, às vezes você vem à igreja, e você começa assim, de longe, chega, Deus me livre, presta atenção, não estou falando de quem senta no último lugar não, estou falando nesse sentido, de longe, tá? Não quer muito compromisso, chega assim, já termina o culto, olha, estou indo embora, é aquela coisa, só que está querendo receber algo de Deus, mas ainda está de longe. Às vezes o pecado está atrapalhando, pastor, eu ainda estou numa vida errada, eu ainda tenho uma lepra na minha vida, que me impede de chegar perto de Jesus. Só que mesmo de longe eles clamaram, veja só, olha o versículo seguinte, 13, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Senhor, nós sabemos que nós não estamos perto como deveria estar. Tem aqui a lepra que nos impede de chegar perto do jeito que a gente gostaria. Mas a gente precisa, Senhor, de uma misericórdia. Algo que a gente não merece. Nós estamos longe, mas socorre a gente nesse momento. Já viu gente orando assim? Jesus, me socorre agora. Eu preciso, Senhor, da tua misericórdia. E olha o que acontece, 14. E ele vendo-os disse: Ide e mostrai-vos a sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram como? Limpos. Jesus atendeu ou não atendeu? Mesmo ele estando como? De longe. Mesmo que eles estivessem distantes, mesmo que ainda houvesse algo que os estivesse mantendo distante de Deus, mesmo que houvesse na vida deles esse problema, Jesus respondeu por misericórdia. É o que eu falo a você, às vezes Jesus responde. A pessoa está longe, não está bem, ainda está bebendo, ainda está fumando, ainda está no pecado, mas ela clama, de longe ela levanta a voz e Jesus faz o quê? Atende. Jesus responde, dá aquela amostra, ou faz por misericórdia, e abençoa aquela pessoa. Aí Deus operou, aí eles ficaram limpos, sim ou não? Ficaram. E agora limpo, eles podiam se aproximar, sim ou não? Você já conhece o final da história, 15. E um deles, vendo que estava são, vendo que estava limpo, voltou glorificando a Deus em alta voz. Olha o 16 agora, e caiu aonde? Aos seus pés. Esse agora, que estava limpo, já foi logo aos pés e caiu aos pés de Jesus, o mais perto que ele podia estar. Diga glória a Deus. Agora ele se aproxima, porque ele viu que Jesus o respondeu por misericórdia. Puxa vida, se Jesus me respondeu por misericórdia, mesmo estando no erro, mesmo estando na falha, agora eu quero mais. Eu recebi a bênção, estando longe, agora eu quero Jesus. Diga glória a Deus. E olha só, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, e dando-lhe graças. E este era o que? Samaritano. E respondeu Jesus, disse: não foram 10 os limpos? Onde estão quem? Fala comigo, Jesus cobra. De novo. Você vê como Jesus cobra? Cadê o resto? Que eu abençoei mesmo estando longe, que eu abençoei mesmo estando leproso, mesmo distante de mim, mesmo sem chegar tão perto, eu não exigi nada deles. Eles clamaram e eu atendi por misericórdia. Cadê eles agora, que eles podem estar perto de mim? Cadê eles agora, que não existe mais nada que impeça deles estarem perto de mim? Irmão, acorda. Se Jesus te respondeu, você estando no pecado, você estando na bebida, você ainda fumando, você ainda errando, então agora, meu irmão, que Jesus te limpou, que Jesus te abençoou, vai para os pés de Jesus.
Vai. Por quê, pastor? Porque além da cura, Jesus tem muito mais para lhe dar. Olha o que Jesus fala agora para ele. Jesus cobra, né? Cadê os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. 19, disse-lhe: levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Ele recebeu mais do que a cura, ele recebeu a salvação. E tem gente que está preocupada em receber a cura. Vem no domingo, vem na campanha, vem no propósito, recebe a cura. Glória a Deus por isso. Mas você já tem a sua salvação? Você já está salvo? Teu nome está escrito no livro da vida? Ah, pastor, eu não sei. Então corre para os pés de Jesus. Corre para os pés do Senhor. Se aproxima de Deus, porque por misericórdia Ele te atendeu, mesmo você estando longe. Mesmo você tocando por detrás, você recebeu a virtude. Mas agora Jesus está cobrando. Cadê os outros 9? Ou melhor, ou quem foi que me tocou? Eu quero saber. Fala comigo, Jesus cobra. E Jesus talvez está cobrando você. Talvez você diz: não, pastor, eu já estou aqui há bastante tempo, eu já encontrei Jesus, já conheci Jesus, eu já estou salvo, já estou na presença de Deus. Então não é para você. Talvez você tenha que se aproximar mais. Eu estou falando hoje com quem está aqui, já recebeu de Deus muita coisa mesmo estando longe, mas não quer chegar mais perto, não quer chegar aos pés de Jesus. Meu irmão, mais importante que qualquer coisa, você possa receber a tua salvação. Como eu disse há um tempo atrás aqui, acho que vai fazer aí quase um ano, Deus nos deu uma palavra, eu vinha dizendo: pode um curado ir para o inferno, sim ou não? Sim. Pode um curado ir para o inferno, sim ou não? Sim. É louco aquele que recebe a cura da lepra e vai embora achando que está tudo resolvido. É louco. Ele se preocupou com a lepra do corpo, mas não se preocupou com a lepra do espírito. Se preocupou com a lepra do corpo, mas não está preocupado com a lepra da alma, que pode lançar ele no inferno. Ele ainda está longe, ele ainda está distante, irmão. Isso é loucura. Pode alguém que Jesus prosperou muito, tirou do fundo do poço e hoje está lá no alto, mas perder a sua salvação, sim ou não? Acho que pode, meu irmão. É capaz de vermos muitos curados de maneira tremenda, milagrosa, no inferno. E a cura dele não adiantou nada para ele. Fez ele viver mais tempo aqui, mas no final ainda perdeu a salvação. Nós vamos ver muitos prósperos no inferno, como a Bíblia fala daquele rico. Riquíssimo. Vivia esplendidamente aqui nessa terra. Mas quando perdeu a sua vida, foi para onde? O que adianta, irmão? Acorda. Jesus está te cobrando isso hoje. Volta lá. Nós vamos continuar. Marcos 5. Versículo 31. Aliás, 32. E olhava em redor para ver a que os fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele. E aqui vem o principal. E disse-lhe toda a verdade. A única coisa que liberta é a verdade. Meu irmão, enquanto você não chegar perto de Jesus, você não abrir o teu coração e falar tudo a verdade para Jesus, a obra não vai estar completa. Ouviu o que eu falei? A obra não está completa. Você ainda guarda lá no fundo do seu coração um pecado. Você foi até curado, mas ainda está vivendo um pecado. Você está perdendo sua salvação. Você ainda guarda lá no fundo do seu coração, no oculto do seu coração, um engano, uma mentira. Ainda está vivendo um erro. Você está perdendo sua salvação. Não adiantou nada. É lindo ver Jesus curar, é maravilhoso. A cura é a salvação do corpo. Mas esse corpo, no final de tudo, ele vai perecer. Ele é pó, ele vai voltar para o pó. Então Jesus veio para salvar o corpo também, porque ele veio para curar. Diga glória a Deus. Se o corpo não servisse para nada, a Bíblia não diria que ele é templo do Espírito Santo.
Se o corpo não servisse para nada, a Bíblia não diria que nós devíamos glorificar Jesus também no nosso corpo. Jesus não morreria para tirar as enfermidades, porque a enfermidade ela prejudica o corpo, e Jesus salva o corpo também, mas no final esse corpo vai perecer. Não importa, ainda que não haja doença nenhuma, ainda que não haja enfermidade nenhuma, um dia esse corpo vai o quê? Perecer, vai virar uva passa. Vai murchar, vai começar a murchar, vai começar a definhar. Não precisa ter nenhuma enfermidade. Glória a Deus que Jesus tire todas as enfermidades, mas esse corpo vai virar pó. Ninguém vai viver mais igual Matusalém, nem Enoque, 900 anos, 800, no muito 100, 120. Vai chegar um dia que vai dormir, não vai o quê? O coração vai cansar, vai parar de bater. Está entendendo o que eu quero dizer, sim ou não? Então nós não podemos só se preocupar com a cura do corpo, que era o que essa mulher tinha buscado, mas a obra estava incompleta, porque até então ela não havia dito toda a verdade. Ela não havia dito. Tem gente que está na igreja hoje assim ainda está por detrás de Jesus, ainda não quer ser cobrado, ainda tem medo de dizer toda a verdade, de abrir todo o coração. Por quê? Irmão, o que te impede de abrir toda a mente do seu coração para Jesus? Jesus já não fez tanta coisa na sua vida. Por que você diz, não, nessa área Jesus não vai entrar? Não, meu irmão, diga toda a verdade. João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Talvez é o que está faltando. Quando ela chega e diz toda a verdade, olha o que diz o 34: e ele disse, filha, a tua fé te... Agora ela recebeu o quê? Salvação. E ele fala assim: vai em paz e ser curada deste teu mal. Agora a obra estava o quê? Completa. Salvação e cura. Cura e salvação. Amém, Jesus? Irmão, olha, não adianta nada se nós não vermos a obra completa de Deus aqui. Eu quero ver Jesus curando muita gente, libertando muita gente, prosperando muita gente. Mas a minha alegria, e muito mais do que a minha alegria de Jesus, é ver Jesus salvando muita gente aqui. O ano está terminando. Mais um ano passou. E lá no início eu sempre falo, você começou o ano falando, não, esse ano eu vou me acertar com Deus. Esse ano eu vou andar na verdade, esse ano eu vou consertar a minha vida, esse ano eu vou tomar uma atitude. Mais um ano está passando, mais um ano está acabando, mais um ano está terminando, e até agora não teve um conserto, até agora não teve uma mudança. Você foi abençoado, Jesus lhe abençoou de longe, Jesus lhe abençoou quando você o tocou por detrás, mas até agora a obra não está completa. Pastor, precisa dizer toda a verdade? E como precisa? Lá, rapidinho, em Lucas 12, 2, vamos lá? O que diz Lucas 12, 2, pastor? Vamos lá, rapidinho. Lucas 12, 2. Está aí pertinho, tudo pertinho, nós já vamos orar já. Lucas capítulo 12, versículo 2. Ele diz aí: mas nada há encoberto que não haja de ser o quê? Que mais? Nem oculto que não haja de ser o quê? Não tem. Ou ela dizia toda a verdade para que a obra fosse completa, ou ela ia perder o principal, que era a salvação. Hoje você pode achar que está se escondendo, está se ocultando, está aí ganhando tempo, mas não está. Se não for descoberto agora, vai ser descoberto na eternidade, pode ser pior ainda. Acorda, meu irmão. Acorda, minha irmã. Jesus não quer só lhe curar, Ele quer te salvar. Ele quer te dar a salvação. Se ainda há um pecado, não tem problema. Jesus não trabalha com ninguém perfeito. Amém, Jesus?
Jesus, ele gosta de trabalhar com os sinceros. Sinceros. O missionário, ele fala uma coisa que eu guardei comigo há muito tempo atrás, eu ouvi ele falar isso. Olha, imagina que alguém pudesse pagar toda uma dívida que você tem. Vamos supor, você está devendo muito. Aí você está devendo lá no mercadinho do fulano, você está devendo lá na farmácia, você está devendo no açougue, no mercado, na farmácia, no açougue, e está devendo na padaria, e também está devendo no bar. Aí, se encontra alguém que chega para você e fala assim: olha, eu vou pagar tudo que você deve. E você fica muito feliz. Nossa, você vai mesmo? Vou. Eu quero que você diga para mim tudo que você deve, para que eu possa pagar tudo e você fique livre dessa dívida sem dever nada a ninguém. Aí você pega e fala para aquela pessoa: olha, eu estou devendo no mercado, eu estou devendo na farmácia, eu estou devendo lá no açougue, eu estou devendo lá na padaria. Quando você lembra que está devendo no bar, você fica com vergonha, você fica com medo de falar: no bar eu não vou falar. Vou falar que eu estou devendo no mercado, na farmácia, na padaria, no açougue. Mas eu vou falar que eu estou devendo no bar, deixa isso para lá. Aí a pessoa fala assim: é tudo que você está devendo? É isso mesmo? Então eu vou pagar a sua dívida. Tá bom. A pessoa vai lá e paga. Só que não vai ter alegria em você. Entende o que eu estou dizendo? Não vai ter alegria. Era para ter alegria, sim ou não? Alegria o quê? Fala assim, completa. Alegria completa, é isso que Deus quer dar, diga a glória a Deus. Mas tem gente, você acredita, tem gente aqui hoje que está assim? Não tem a alegria completa, por mais abençoado que está sendo. Porque, pastor, fala comigo, está faltando toda a verdade. Aí, passa um tempo, a pessoa pagou a sua dívida e não vê você feliz. Você está lá meio chateado ainda. Você está lá meio triste ainda. Mas fulano, você foi curado, agora você está prosperando, Deus te abriu uma porta de emprego, assim, mas o que está acontecendo que ainda está faltando o quê? Aí você vai lá e fala assim: eu vou falar a verdade. Sabe o que era? Olha, eu ainda tinha uma dívida no bar, e eu fiquei com vergonha de falar porque era no bar, no mercado, na padaria, no açougue, eu falei, mas essa era no bar. E aí essa dívida ficou para trás. E aí, sabe o que vai acontecer? Jesus vai falar assim: olha, eu podia ter pagado tudo, indiferente a onde era a dívida, se era na padaria, se era no mercado, na farmácia, ou se era no bar, ou se fosse lá na casa de prostituição. Mas eu estou devendo na casa de prostituição, não interessa, é dívida, e eu queria pagar e eu podia pagar. Isso é misericórdia de Jesus, diga a glória a Deus. Agora, infelizmente, passou o tempo. E agora não dá mais tempo de pagar. E essa dívida agora vai ficar para toda a eternidade. É o que vai acontecer no dia do juízo. Porque você esconde, porque você não diz toda a verdade, porque você acha que isso aqui você pode colocar para a luz, você pode trazer a luz, você pode trazer diante de Deus. Mas isso aqui é vergonhoso. Irmão, para com isso. Você está falando com quem está disposto a perdoar tudo. Jesus está disposto, irmão, a ter misericórdia, mas Ele cobra sinceridade. E eu quero saber. Aquela mulher ficou lá, escondida, e Jesus insistiu: eu quero saber. Imagine Jesus olhando assim para a multidão: cadê? E os discípulos: Jesus, tá bom, vamos embora. Tem um monte de gente aí, o senhor não vai descobrir. Jesus lá: eu quero saber. Eu não vou sair daqui porque alguém recebeu de mim virtude e está se escondendo. A obra não foi completa. Aquela mulher ia sair sem a bênção maior, sem a aprovação de Jesus. O que adianta receber um milagre de Jesus se foi pelas costas, irmão? O que adianta estar prosperando, receber de Jesus a prosperidade, a alegria da cura, a alegria de uma libertação, mas pelas costas? O que adianta?
Irmão, Jesus quer te dar mais do que isso. Jesus quer que você se apresente a Ele e diga toda a verdade. Ele já sabe quem você é. Fala para o teu irmão do lado, fala, ele já sabe quem você é. Ele sabe o que você fez, ele sabe o que você faz. Lá no escondido, lá no secreto. Hoje, ontem, anteontem, semana passada, ele já sabe. Então para de se esconder de Jesus, porque nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser o quê? Sabido. Tudo vem à tona. E aí você vai perder o tempo da misericórdia, que a chance de Jesus pagar a dívida é agora, de você ficar sem dever nada. Por que ficar escondendo essa dívida se ela vai aparecer? E se for depois do tempo, ela vai ficar para toda a eternidade, para toda a eternidade. Então aproveite essa chance. Hoje é o dia de você ser sincero com Jesus. Olha o que diz o versículo 3: porquanto tudo o que em trevas dissestes, a luz será o que? Ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados, será o que? Apregoado. 4: e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o que? O corpo, e depois não tem mais o que fazer. 5: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar onde? No inferno. Sim, vos digo, a esse o que? Temeis. A isso nós temos que temer. E aquela mulher veio temendo e tremendo, diz a Bíblia, e disse toda a verdade. Se apresenta hoje a Jesus. Se você está aqui na igreja, mas ainda não tem vivido uma vida reta diante de Deus, para de perder tempo. Você tem um Jesus que está disposto a lhe perdoar, acertar as coisas com você, a olhar você olho no olho, de frente. Para de se esconder de Jesus. Para de vir aqui pedir uma bênção por misericórdia. Deus, eu sei que eu estou fazendo tudo errado, mas mais uma vez, por misericórdia. Para. É sim, sempre é pela misericórdia, mas chega um momento que Jesus cobra. Cadê o teu compromisso? Jesus não quer perfeição, não, Ele quer uma sinceridade, porque Ele tem muito mais para lhe dar. Talvez ainda vai faltar coisas na sua vida, mas você vai dizer toda a verdade. Jesus, é tudo isso aqui. Amém? Vamos ficar de pé? Eu creio que é isso que Jesus vai fazer aqui hoje. Você vai vir tocar nesse manto, e Jesus vai operar aqui agora, na luz, na verdade. Só que antes de você tocar nesse